Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui falando com vocês. E o meu desejo é que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro do profeta Joel, capítulo 2. Gostaria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia, se possível. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12, que diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém. Vamos orar? Pai soberano, te agradecemos por mais um dia de vida que nos concede, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, sobre cada um de nós. Pai, rogamos que agora fale conosco através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, profeta Joel, que figura aí entre os profetas menores, não por ser de menos importância, mas simplesmente porque escreveu menos, faz parte daquela categoria de profetas que escreveram menos, porém não com menos relevância na sua mensagem. E nós encontramos aqui nesse texto pelo menos 4 coisas que eu quero compartilhar convosco nesta manhã. Primeiramente, o diagnóstico, ou seja, a situação revelada, o mal iminente, e Deus, como sempre, como de praxe, Ele diz que jamais faria algo sem primeiramente avisar
aos seus servos, os profetas. E ele chama o profeta Joel para anunciar a invasão iminente de um exército de gafanhotos, né? Gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto destruidor e o gafanhoto devorador. Esses gafanhotos, né, alguns interpretam de várias formas. Há aqueles que digam que seriam vários povos que invadiriam, né, várias categorias de povos que invadiriam Israel. Há outros que espiritualizam, nós sabemos muito bem disso, e atribuem até mesmo a demônios, né, o fato de serem esses gafanhotos. Mas há aqueles, e eu creio que seria talvez mais racional, interpretar de forma literal. Haja visto que a situação que é mostrada depois é o resultado dessa invasão. E é exatamente a segunda coisa que nós queremos falar aqui. Primeiramente, o profeta dá o diagnóstico, né? Aquilo que está na iminência de acontecer, algo devastador, algo destruidor e que traria sérias consequências. E é exatamente a segunda coisa que nós encontramos no texto, exatamente as consequências. Você observar, lá no início do capítulo, vai dizer a carestia causada pelo gafanhoto. Na verdade, no subtítulo do texto, não faz parte do texto bíblico, né? Mas é exatamente uma das consequências desta invasão de gafanhotos, né? É apresentado a invasão de gafanhotos e posteriormente é apresentado um exército que vem do norte, também possivelmente não se tratando do mesmo evento, do mesmo episódio, mas o que se sabe é que tanto um como o outro é devastador, é de um efeito altamente destruidor, né? Um exército impiedoso, um exército de uma força descomunal e que deixaria uma situação de calamidade total na nação de Israel. E aí entra as consequências, né? As consequências, e uma delas seria a carestia, meus amados irmãos. Carestia, a fome, a necessidade, a escassez total do sustento básico, né? Nós temos vivido dias difíceis também, né? Nos dias atuais, e nós vemos o quanto a palavra de Deus, ela de fato é atual. Nós vemos o quanto esse texto, o quanto esta profecia de Joel, né? Alguns atribuem cerca de 500 anos antes de Cristo, outros vão mais longe, né? Cerca de 600 anos. Alguns dizem que Joel profetizou antes do cativeiro babilônico, outros já acreditam que ele profetizou pós-exílio babilônico. Isso também não tem muita relevância, porque nós vemos que esta mensagem, ela é altamente atual, meus amados irmãos. Para a gente avançar mais um pouquinho, nós vamos ver a consequência, né? E nós vemos que se assemelha com a situação do mundo nos dias atuais. A escassez, a fome. Consequentemente, isso gera violência, obviamente, né? Infelizmente, nos dias atuais, nós já ouvimos falar de saqueamentos, né? em supermercados, o povo está com os ânimos mais exaltados, e isso gera violência, enfim, essas são as consequências daquilo que fora anunciado pelo profeta Joel à nação de Israel também, né? Agora, diante desta situação, de já sabermos a situação pré-anunciada, né? Graças a Deus por isso, no caso aqui da profecia de Joel, porque o povo teve a oportunidade de saber com antecedência o que estava predeterminado ali por Deus. E quais seriam as consequências de alto sofrimento, devastação, enfim, já falei um pouco a respeito disso. O que nos importa agora é exatamente a terceira coisa que o texto vai nos mostrar e que eu quero trazer para vocês nesta manhã, é o procedimento.
diante desta situação, né? Isso talvez traga uma resposta para você nesta manhã. O mundo dos dias de hoje, do século 21, procura também esta resposta. Qual o procedimento? Muitas vozes têm surgido diante desta situação que temos vivido. Qual o procedimento correto? E no caso aqui da profecia de Joel, não deixe de ser também válido, e de fato é para nós, porque a nossa vida é uma guerra espiritual constante, meus amados irmãos. E nós vamos ver no versículo 12, do versículo 12 até o versículo 17, qual deveria ser o procedimento da nação de Israel para evitar o caos, ou diante do caos, né? Versículo 12 vai nos dizer, versículo de número 12, vai nos dizer assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Meus amados irmãos, Deus não faz nada sem um propósito. E o propósito aqui não era diferente do propósito de Deus hoje, com o Covid-19. Eu me atrevo a dizer isso a você, porque o propósito de Deus continua sendo o mesmo: levar o seu povo a se converter dos seus maus caminhos, levar o seu povo a voltar-se para Ele, levar o seu povo a voltar ao primeiro amor, à primeira essência, a buscar verdadeiramente a face do Senhor. O profeta conclama o povo aqui para se converter. O próprio Deus falando: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, meus amados irmãos. Versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O profeta cita aqui um detalhe importante na religiosidade de Israel, que eu também quero assemelhar à presente geração. Ele não queria aqui, Deus não queria aqui apenas atos de religiosidade do homem, mas Ele queria conversão verdadeira. Quando Ele diz aqui: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgar as vestes era um ato de humilhação diante de Deus, era um ato que queria dizer que você estava de fato se derramando, se despindo do seu eu, do seu ego, e se humilhando, reconhecendo que somos pó e cinzas diante do nosso Deus. Nós temos visto nos dias de hoje também sendo proclamado jejuns. Nós temos visto nos dias de hoje, eu pude ver esses dias, alguém vestido de pano de saco, e algumas pessoas saindo às ruas, pelas calçadas, pelas avenidas, pelos comércios, se ajoelhando e orando. Graças a Deus por isso, de alguma forma ou de outra, estão abrindo o entendimento para a necessidade de buscarem ao Senhor. Porém, eu creio, e eu tenho dito isso, esse momento, meus amados, não é um momento de espetáculo. É precisamente o contrário disso. É o momento em que Deus está mandando o homem sair do palco, sair do pedestal. Não é um momento de nós tentar mostrar atos religiosos, publicamente que somos piedosos, mas é o momento de cada um entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar ao Pai que vê em secreto. Não é o momento de eu ou você vestir pano de saco para mostrar uma religiosidade externa, mas é um momento de rasgar o coração e não as vestes diante de Deus. É um momento de uma conversão genuína, é um momento que Deus está fazendo uma purificação na sua igreja, é um momento que Deus está chamando o povo para uma conversão. O povo, as pessoas gostam de usar muito o versículo que se encontra em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar
e orar. E tem um detalhe importante que vem em seguida: e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja bem que o mal está diretamente associado ao pecado e a cura está diretamente associada ao arrependimento. E o arrependimento só é arrependimento se houver abandono, se houver um compromisso de levar Deus e a sua palavra a sério. Continua dizendo aqui o texto do profeta, no versículo 14 agora: quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Este é o momento, meus amados irmãos, de tocar a trombeta. Este é o momento de chamar o ancião. Este é o momento de chamar a criança e até aqueles que mamam. Este é o momento do noivo sair dos seus aposentos e a noiva da sua recâmara, ou seja, é um momento de abdicar de qualquer prazer carnal, é um momento de abdicar de qualquer desfrute que tão somente alimente a nossa carne e de nos entregarmos agora a um derramar sincero e verdadeiro diante de Deus, a fazer amortecer a nossa carne e a clamar ao Senhor, e clamar ao Senhor que é piedoso e que é misericordioso. Esse é o procedimento correto, meus amados. Ele chama aqui desde a criança até o ancião, o jovem. Ele chama aqui os sacerdotes, quando diz no versículo 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dela. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Ele conclama aqui a classe sacerdotal, o clero, para também se humilhar diante de Deus, para orar e buscar com mais afinco a presença de Deus. Ele conclama todos, meus amados irmãos, ninguém está isento de, neste momento, ser chamado, ser convocado para buscar a Deus, para se humilhar diante de Deus. E eu considero válido, sim, quando a nação é convocada a jejuar. Esses dias, a igreja foi convocada pelas suas lideranças e também a própria liderança nacional, o próprio presidente da República conclamou a nação para um jejum. É um ato louvável. Só queremos advertir os irmãos que jejuar não é apenas deixar de comer, não é apenas deixar uma refeição ou duas. Jejuar é, acima de tudo, se despojar da carne, de todo o conforto carnal, das paixões. É uma luta, é uma guerra espiritual. É neste dia de jejum, você de fato buscar ao Senhor, você de fato buscar o arrependimento, você de fato se converter de todo o mau caminho. A outra coisa, meus amados, que o texto nos traz agora é o resultado. E veja como é maravilhoso esse resultado. O resultado, primeiramente, meus amados irmãos, é que esta busca incessante por Deus, ela vai gerar, ela vai despertar o zelo e a compaixão de Deus pelo seu povo. Versículo 18 vai dizer o seguinte: e respondendo lhe disse, ou melhor, então o Senhor se mostrou zeloso à sua terra, para com a sua terra, compadeceu-se do seu povo. Deus se mostrou zeloso e derramou a sua compaixão. O versículo de número 19
agora, além de compaixão, de zelo e compaixão, vem a provisão de Deus para com o seu povo. Versículo 19 é que vai dizer: e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus agora promete a provisão, suprir a necessidade do seu povo com abundância, e não mais permitir que este povo seja envergonhado entre as nações. Como resultado dessa busca também, meus irmãos, vem o livramento da parte de Deus. Versículo de número 20: mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar ocidental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Deus promete agora livrar o seu povo das garras daquele grande exército, seja do gafanhoto, cortador, destruidor, migrador, devorador, seja daquele grande exército do norte, possivelmente uma companhia militar. Enfim, Deus promete livrar o seu povo, seja de qual inimigo for. O procedimento mais prudente, mais coerente é buscar a face de Deus, é se converter verdadeiramente e invocar o nome desse Deus que é todo poderoso. Além, meus amados irmãos, do zelo, compaixão, provisão, livramento, Deus também promete a restituição. Veja o versículo de número 21, quando ele diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirá com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, a chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Versículo 25. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis em abundância e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Meus amados, veja aí que Deus agora promete uma mudança total de situação. Ele promete pastos verdejantes para os animais, né? que também clamavam, que também bramavam, que também suspiravam por um livramento, por um socorro. A própria natureza geme buscando alívio, mas a própria natureza, né, naturalmente, ela sabe, talvez até muito mais do que muitos homens, que ela depende exclusivamente de Deus, né, da ação poderosa, soberana, da ação sobrenatural do nosso Deus, que é todo poderoso. Ele promete agora encher as eiras, os lagares. Ele promete agora a chuva, tanto a temporã como a serôdia. Ele promete agora prosperidade ao seu povo, e ele promete a restituição. Ele promete restituir aquilo que foi consumido pelo devorador, pelo migrador, pelo destruidor e pelo devorador. Enfim, pelo exército de gafanhotos, que ele chama de o meu exército, que enviei contra vós outros. Veja o que é mostrado nesse texto também, a soberania de Deus e o domínio de Deus em toda e qualquer situação, né? Deus é soberano, meus amados. Não há nada que venha fugir ao controle do nosso Deus. Não há nada que aconteça que não tenha sido permissão de Deus, e o mal só vai
até onde Deus determina. O limite da ação do inimigo, o limite da ação do diabo na vida de alguém ou de uma sociedade, de uma coletividade. O limite é até onde Deus demarcou, até onde Deus quiser. Quando Deus disser acabou, de fato acabou. Quando Deus disser eu vou mudar a situação, eu vou reverter o quadro, ninguém pode impedir, meus amados. Nós podemos assim esperar neste grande Deus, nós podemos assim crer neste Deus que nós servimos, Todo-Poderoso. Veja bem o que nos diz aqui, para terminar o versículo de número 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Glórias e honras ao nosso Deus. Ele fará coisas maravilhosas, grandiosas. Ele virá com socorro, ele virá com livramento, ele virá trazendo paz e estabilidade, e o mal só agirá até ao limite que Deus impôs sobre ele. Por último, o nosso Deus há de se manifestar. Nós lembramos das palavras de Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E ele mostrará coisas grandiosas, maravilhosas, para que todos saibam que ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que o ressuscitou dentre os mortos e nele trouxe a salvação ao seu povo. Nós não disponibilizamos mais de tempo, meus amados, mas os versículos posteriores vai falar a respeito da promessa do derramamento do Espírito, aquilo que se cumpriu no dia de Pentecostes, mas o que nós vemos a partir de então, é uma mudança total de situação, a mudança total do quadro, até a culminância desta grande bênção, que é o derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus. Isso vai ficar para uma outra oportunidade, mas nós já podemos vislumbrar, esta grande mensagem que está por vir. Que o nosso Deus em Cristo possa abençoar ricamente você e a sua casa neste dia do Senhor e todos os dias da sua vida. Vamos orar mais uma vez? Pai soberano, te damos graças por esta palavra riquíssima, te damos graças porque tu és bondoso, gracioso, misericordioso. Também confessamos os nossos pecados a ti e pedimos que o Senhor nos converta verdadeiramente, Pai. Não queremos ser apenas religiosos e apresentar a ti atos de religiosidade, mas queremos ser de fato convertidos, salvos, comprometidos, ó Pai, cristãos, verdadeiros e autênticos, para a honra e glória do teu santo nome. Esta é a oração que fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Amém.